Alô, galerinha do curso CN, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aqui discutir com vocês os exercícios de sala e os exercícios de casa, que fazem referência à primeira parte da citologia e que trata diretamente a diferença básica entre os tipos de células e, obviamente, a teoria celular. Antes de nós iniciarmos essa discussão, eu gostaria da atenção redobrada de vocês. Não esqueçam que quando a gente fala em teoria celular, é aquela teoria que defende que todos os seres vivos têm células e que todas as células surgem a partir de outra pré-existente. Toda e qualquer célula apresentará 4 componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Se o material genético estiver disperso, falamos em procarionte devido à ausência da carioteca. Se o material genético está individualizado, separado do compartimento citoplasmático por uma membrana nuclear, falamos em organismos eucariotos ou eucariontes. E aí, essa é a diferença clássica, na presença ou na ausência da membrana nuclear chamada de carioteca. Se tiver, eucarioto; se não tiver, procarioto. É claro que o citoplasma das células eucarióticas, e você sabe muito bem disso, ele tem uma complexidade estrutural. Existem organelas chamadas de membranosas, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, etc. Então isso é importante que você também leve em consideração, que o citoplasma de uma célula eucariótica é bem mais complexo do que o citoplasma de uma célula procariótica. Basicamente, a procarionte tem em comum com a eucarionte o ribossomo, que é a organela responsável por sintetizar proteína. Nós vimos também durante as aulas que há uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal. E esse padrão de diferença celular é importante para você fazer uma boa prova, especialmente uma prova do Enem. Então, a partir de agora, nós vamos discutir os exercícios, as questões propostas sobre esse capítulo que está presente no teu material. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo aqui para a gente discutir sobre esses assuntos ou sobre essas questões que foram apresentadas para vocês. Beleza? Vamos lá para a primeira questão? Acompanha aí. Para estudar as principais características das células, o professor de ciências solicitou que os alunos examinassem e citassem as principais estruturas de 4 tipos de células diferentes observadas em desenhos esquemáticos: uma bactéria, um fungo, uma célula de um pedaço de folha retirado de uma roseira e uma célula de um pedaço de músculo retirado de um mamífero. Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se mitocôndrias, cloroplastos, parede celular e membrana nuclear. Considerando os 4 tipos de células observadas, é correto afirmar que... Dá uma olhada para mim agora, pessoal, acompanhe o raciocínio. Para estudar as principais características das células, o professor examinou, alguns tecidos. Vamos lá. Uma bactéria. Então, uma bactéria corresponde a um organismo procarionte, correto? Então, bactéria, organismo procarionte. Fungo é um organismo eucarioto. Lembra que os fungos são eucariotos, podendo ser uni- ou pluricelulares. Atenção a esse detalhezinho. Músculo de um mamífero. Se ele tirou um músculo de um mamífero, ele está trabalhando com uma célula eucariótica animal. Além disso, a epiderme de uma roseira. Ele está trabalhando com uma célula eucariótica vegetal. Olha a pergunta. Considerando os 4 tipos de células observados, é correto afirmar que... O que é correto afirmar quando você compara essas células de um animal, de um fungo, de uma bactéria e de um vegetal? É isso que ele quer. Então acompanhe as alternativas. A célula vegetal possui apenas a membrana nuclear e os cloroplastos das estruturas citadas. Quais foram as estruturas citadas? Vamos lá. Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se mitocôndria, cloroplasto, parede celular e membrana nuclear. O que a letra A diz? Que a célula vegetal possui apenas a membrana nuclear e o cloroplasto das estruturas. Mas não esqueça que a célula vegetal tem parede celular. Não esqueça que a célula vegetal também apresenta as mitocôndrias. Então a letra A está equivocada. B de bola. A célula animal possui apenas os cloroplastos. Não há cloroplasto na célula animal. C de casa. A bactéria e a célula vegetal possuem todas as estruturas citadas, mas bactéria é célula eucarionte. Por ser eucarionte, ela não tem mitocôndria e não tem cloroplasto. Letra D de dado. O fungo e a célula animal não possuem estruturas citadas. Claro que vai possuir, porque o fungo tem parede celular e a parede celular do fungo é constituída de quitina. Não esqueça desse detalhezinho. Então, nos resta a letra E. A célula vegetal possui todas as estruturas citadas, ou seja, a célula vegetal tem mitocôndria para fazer o processo de respiração celular,
tem cloroplastos, que é responsável pelo processo de fotossíntese, tem a parede celular, constituída basicamente de celulose, e nós temos a membrana nuclear, por ser uma célula eucariótica. Então a alternativa da primeira questão é a letra E. Tudo bem, pessoal? Vamos para a segunda questão? Olha o que diz a segunda questão, acompanha aí. Os domínios arque e bactéria englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como... Agora, acompanhe o meu raciocínio, pessoal. Olha para mim agora, olha só. Quando eu estou trabalhando com arque e bactéria, eu estou trabalhando com organismos procariotos, correto? As arques são aqueles organismos procariotos que suportam condições extremas. Então, são organismos bem especiais do ponto de vista de adaptabilidade. São organismos procariotos que vivem em condições de extrema acidez, temperatura, uma quantidade enorme de enxofre. Então, essas particularidades chamam a atenção. O que ele quer é a semelhança entre bactérias e arques. E aí, quando nós trabalhamos nessa perspectiva, veja só, membrana plasmática e organela é uma semelhança? Não. Por que não? Simples, porque por serem procariotos, eles são destituídos de organelas membranosas. B de bola, inclusões citoplasmóticas em envoltório nuclear? Não. Por serem procariontes, eles não têm envoltório nuclear. C de casa, moléculas de DNA lineares e plasmídios? Não, porque as moléculas de DNA dos procariotos não é linear, ela é circular, então está errada essa letra D de dado. Letra E, citoesqueleto e parede celular com peptídeo glicano? Não, peptidoglicano é justamente uma característica particular das bactérias, mas não está presente nas arque. Isso é uma característica interessante. E o citoesqueleto é uma grande discussão, em uma discussão acadêmica, por exemplo, alguns autores afirmam que o citoesqueleto das arque ou das bactérias de uma forma geral, dos procariotos de uma forma geral, é bem diferente do citoesqueleto que nós trabalhamos com tubulina, actina, citoqueratina, então há essa diferença. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então a alternativa correta vai ser a letra D de dado. Veja só, material genético disperso devido à ausência da carioteca e os ribossomos. Então aí eu tenho uma similaridade entre arques e bactérias pelo fato de que são organismos procariotos, então a gente tem que levar isso em consideração. Toma muito cuidado que essa diferença entre arque e bactéria foi feita por um pesquisador chamado de Carl Russe, que comparou o RNA ribossômico. Inclusive, o RNA ribossômico é importante nesse contexto evolutivo, porque como todas as células têm, automaticamente ele pode ser comparado à sua sequência de nucleotídeos e assim ser estabelecido um critério, né, de comparação filogenética, que é o que nós chamamos dentro dessa biologia mais evolutiva. Vamos para a terceira questão agora, pessoal? Acompanha aí, vamos lá. A partir da década de 90, foi proposta a classificação dos seres vivos em 3 domínios: arque, bactéria e eucária. Sobre esses seres vivos, considere o quadro abaixo. Olha para mim agora, pessoal. Vejam só. Sobre 3 domínios, bactéria, arque e eucária. Núcleo envolvido por membrana, ou seja, presença de carioteca. Tanto na bactéria como na arque não existirá carioteca. Na eucária vai ter. Organelas envolvidas por membrana. Tanto na bactéria quanto na arque não teremos. Na eucária vamos apresentar. Presença de peptídeo glicano na parede celular. Tem na bactéria, não tem na arque e não tem na eucariótica. Maioria vive em ambientes de condições extremas. Bactéria, não. Arque, sim. Eucária, não. Então vamos agora trabalhar com as possibilidades de respostas. Olha o que ele trouxe para a gente. Assinale a alternativa que, completando o quadro, contém a sequência de palavras que substitui corretamente os números de 1 a 4. Vamos lá. Número 1 seria núcleo envolvido por membrana. Núcleo envolvido por membrana. Na arque, não. Então, ausente, tá? Ausente. Segundo, o número 2 seria organela envolvidas por membrana. Na eucária, presente. Então, ausente, presente. 3. Presença de peptídeo glicano na parede celular. Na bactéria, sim. Então, ausente, presente, sim. 4. A maioria vive em condições extremas. Arque, vive a maioria em condições extremas. Então, dessa maneira, a gente pode fechar o gabarito do item como letra B de bola. Ausente, presente, tem a peptídeo glicano e vive em condições extremas. Tudo bem? Então essas são as diferenças em domínios. Então toma cuidado que a classificação de domínios ela é acima de reino. Então tem domínios, os reinos, filos e aí por aí vai a classificação biológica. Fechou, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima questão agora? Acompanha aí, filhos.
Linneu considerou a existência de apenas 2 reinos biológicos em nosso planeta, animal e vegetal. Posteriormente, o zoólogo Ernest Haeckel criou o termo protista para designar um conjunto de organismos que não eram caracterizados nem como plantas nem como animais. Uma nova proposta surgiu incorporando o reino Monera, representado pelas bactérias e cianobactérias. Por fim, Robert Whittaker, em 1960, propôs elevar os fungos a reino, aumentando para 5, aí a classificação em 5 reinos, né? Assinale a alternativa correta que justifique a não inclusão dos vírus no sistema de classificação. Agora olha para mim, pessoal, a não inclusão dos vírus, aí é fácil para o aluno do CN. Sempre que a gente trabalha essa ideia da citologia de classificação dos seres vivos, diga aí para mim, quando eu faço referência aos vírus, os vírus são ditos celulares ou acelulares? Acelulares, perfeito, pessoal. E aí, por eles não apresentarem célula, e a teoria celular é a base de classificação dos seres vivos, obviamente eles não são incluídos em nenhum desses reinos. A inclusão dos vírus como ser vivo requer substancialmente, nesse contexto, a presença de uma estrutura celular. Então vamos para as alternativas, olha só. A ausência de estruturas que compõem uma célula. Aí acabou. Letra A. Né? Então, a alternativa correta que justifica a não inclusão dos vírus em nenhum reino de classificação é a ausência de uma célula. Conjunto de seres unicelulares? Não. Característica reprodutiva que não necessitam de gametas? Pelo amor de Deus. Desconhecimento de seu papel ecológico? Por favor. Seres que podem ser autotróficos ou heterotróficos? Para vírus não tem nada a ver. Então, a não inclusão do vírus em nenhum reino, dentre os 5 apresentados dentro da classificação biológica, está diretamente associado à ausência de sua estrutura celular. Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo nessa questão? Vamos para a próxima, então? Analise a figura e assinale a alternativa que indica o que é representado na tela. Para mim agora, pessoal, olha só, acompanha aqui. Aqui eu tenho uma imagem interessante, veja. Eu tenho um procarioto ancestral e a partir desse procarioto ancestral foi formando uma célula cada vez mais complexa, que apresenta mitocôndria, que apresenta cloroplasto. Tudo bem, pessoal? E dessa maneira, eu tenho aqui um processo de modificação que culminou com a formação dos organismos eucariotos. Perfeito? Só que existem 2 organelas aí que são fundamentais para qualquer prova de vestibular. E quais são essas 2 organelas fundamentais? Mitocôndrias e cloroplastos. Essas 2 organelas são essenciais para a gente. E qual é a importância dessas 2 organelas? É que provavelmente há milhares de anos atrás elas eram organismos independentes. E a hipótese que argumenta isso é denominada de endossimbiose. Então, a imagem representa essa hipótese de tal maneira que o que é representado nessa imagem? A teoria da endossimbiose. E a teoria da endossimbiose ela vai defender a ideia de que mitocôndrias e cloroplastos, há milhares de anos atrás, eram organismos independentes. Fechou? Toma muito cuidado. O que mitocôndria e cloroplasto tem de especial? DNA próprio, um DNA circular, que não tem estonas, seus genes só apresentam exons, os ribossomos presentes nessas organelas são ribossomos do tipo 70S. Então, todas essas características indicam que provavelmente essas organelas, há milhares de anos atrás, eram organismos que viviam isoladamente e estabeleceram uma relação simbiótica com células primitivas, originando assim as células eucarióticas. De fato, a transição de procariotos para eucariotos envolve duas ideias, 2 teorias. Uma é a autogênese, que é a invaginação da membrana plasmática formando o sistema de membranas internas, com retículo endoplasmático, complexos de Golgi, peroxissomos, lisossomos, etc. E o outro seria a endossimbiose, já associada a mitocôndrias e cloroplastos. Ficou tranquilo agora, pessoal? Vamos para a próxima questão? Analisando a tabela acima, ou ao lado, melhor dizendo, poderíamos considerar que organismos do grupo. Dá uma olhada para mim, pessoal. Essa questão aqui é interessante porque ela traz algumas particularidades. É importante que você fique bem atento para não cometer erros. Vamos lá. Veja só, acompanha aqui, ó. Parede celular presente em 1, presente em 2, pode apresentar em 3, ausente em 4 e pode estar presente em 5. Membrana plasmática, presente em todos. DNA, presente em todos. Ribossomo, presente em todos. Retículo endoplasmático, presente em 1, em 2, ausente em 3, presente em 4 e 5. Complexos de Golgi, presente em 1, em 2, 4 e 5.
Lisossomo, presente em 1, pode estar presente em 2, ausente em 3, presente em 4 e em 5. Mitocôndria, presente nos 2 primeiros e nos 2 últimos. Cloroplasto, presente apenas no primeiro e pode estar presente em alguns representantes do último. Então, existem algumas particularidades, porque aqui ele está trabalhando algumas estruturas e comparando 5 tipos de células, correto? O que fica marcante para a gente? Que a célula número 3, ela não tem organelas membranosas. E se essas células não têm organelas membranosas, indica que elas são procariontes ou eucariontes, pessoal? Perfeito, procariontes. Se não tem organela membranosa, é procarionte. Acompanha que a única estrutura que ela tem é ribossomo. Como eu disse ainda há pouco, toda célula tem ribossomo. De tal maneira que esse organismo 3 ele seria procarioto, correto? Vamos analisar agora as alternativas. O que nós temos de alternativa para a gente analisar? 1 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo dos protistas. Espera aí, pessoal, se é protista, não pode ser procarionte. Então está completamente equivocado a letra A. B de bola. 4 tem célula eucariótica. 4 tem célula eucariótica. Beleza. Podendo o número indicar o grupo dos fungos. Mas todo fungo tem parede celular e essa estrutura número 4 não teria parede celular. Letra C. 3 tem célula procariótica, podendo o número indicar o grupo das arque. 3 é procarionte, como nós analisamos. Dentre as procariontes nós temos o grupo das arque. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Acompanhe aí a resolução da próxima questão. Pessoal, leia a próxima questão aí para mim. Vamos lá, juntos. As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Sobre as procariontes, é possível afirmar que contém apenas... Agora comigo, pessoal. As células procariontes têm apenas complexo golgiense? Não, porque complexo golgiense é uma organela membranosa e as procariotas não têm. Retículo endoplasmático? Não, porque é membranoso e a procariota não tem. Mitocôndria? Não, porque é membranoso e as procariotas não têm. Então essas células vão apresentar apenas ribossomos, e por isso a capacidade de sintetizar proteína, e a parede celular, que é o envoltório externo à membrana plasmática. Bem fácil, né? Para você do CN é bem fácil. Vamos para a próxima questão? Os primeiros organismos a habitar a Terra foram os procariontes, que viveram há 3,5 bilhões de anos. Durante toda a sua longa história evolutiva, as populações procarióticas foram e continuam a ser sujeitas à seleção natural em todos os tipos de ambientes, resultando em uma enorme diversidade atual. A partir dos conhecimentos a respeito do reino que possui organismos com essa organização procariótica, é possível afirmar. Dá uma olhada para mim agora, pessoal. Toma muito cuidado, porque ele está trabalhando com a sobrevivência dos procariotos nas mais variadas condições ambientais, correto? Lembra do conceito de seleção natural? Na seleção natural, sobrevive um indivíduo com características vantajosas àquela condição ambiental. Acompanhou o raciocínio? E aí, nesse contexto, é fundamental que você relacione essa ideia da presença das bactérias nas mais variadas condições. Nos mais variados tipos de ambientes, os procariotos, melhor dizendo, são adaptados às mais variadas condições ambientais. E para que eles sejam adaptados a essa diversidade, ele precisa ter uma coleção enzimática satisfatória, uma diversidade metabólica satisfatória. Então, dentre as alternativas que justificam o porquê nós encontramos esses organismos nos mais variados tipos de ambientes, destaca-se a letra B de bola. É dotado de uma grande diversidade metabólica e seus representantes são unicelulares. Isso garante a adaptabilidade dos integrantes do reino Monera, onde estão todos os procariotos, porque isso permite a sobrevivência nas mais diversas variações e condições ambientais existentes no planeta Terra. Tudo bem? Olha as outras alternativas. Seus representantes vivem exclusivamente isolados em meios específicos? Não necessariamente, porque existem organismos que vivem associados, né? Seus representantes possuem DNA circular ribossomos 80S, está errado porque os ribossomos são 70S. Os organismos autotróficos desse reino são exclusivamente fotossintetizantes? Não, porque existem bactérias quimiosintetizantes. A expressão do potencial biótico dos seus representantes não possui fatores limitantes? É claro que possui fator limitante. Existem bactérias que são anaeróbicas estritas, ou seja, se tiver gás oxigênio, elas vão morrer. Então, há um fator limitante que influencia na sobrevivência desses organismos. Então, a capacidade de sobreviver aos mais variados ambientes deve-se a uma grande diversidade metabólica e o fato de serem organismos unicelulares. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos passar para a próxima agora? Observe a figura abaixo.
É correto afirmar que a figura acima é representação, ou ao lado, né? É uma representação esquemática de uma célula de um organismo que tem como característica principal. Dá uma olhada para mim agora, vamos lá. Aqui eu tenho que tipo de célula, pessoal? Procariótica ou eucariótica? Procariótica, é uma célula procariótica. E a justificativa é a ausência da membrana nuclear, o que faz com que o material genético venha ficar disperso pelo citoplasma, formando uma região denominada nucleóide. Tudo bem, pessoal? Nucleóide. A gente vai observar os ribossomos responsáveis pela síntese de proteína, uma parede celular, a membrana plasmática. Mas aqui eu tenho uma célula procarionte. E aí diz, a presença de um núcleo com nucleolo? Não, porque núcleo com nucleolo é exclusivo das células ditas eucarióticas. Presença de núcleo sem nucleolo? Não há núcleo, o que tem é nucleóide. Presença de envoltório nuclear? Não há o envoltório nuclear. A ausência de material genético? Tem material genético, só que ele encontra-se disperso pelo citoplasma. A ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear. Perfeito. Essa é a alternativa, esse é o gabarito da questão. A ausência de núcleo delimitado. Embora é interessante a gente frisar que para a maioria dos citologistas, núcleo só para eucarionte, tá? Para procarionte a gente vai chamar de nucleóide, que corresponde ao material genético disperso encontrado nas células procarióticas. Deu para acompanhar esse raciocínio? Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte, pessoal, as células animais são compostas basicamente por três partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O citoplasma preenche a célula e nele são encontradas estruturas denominadas organelas, cada qual com sua função. Uma organela denominada Di é responsável pela geração de energia para a célula, sinal de alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Para mim, pessoal, aluno do CN, olha uma questão como essa, vai fazer o quê? Vai sorrir. Se ele fala em produção de energia é feito pela mitocôndria. Essa é a função da mitocôndria. Lembra que a produção de energia nesses organismos se dá por um processo denominado respiração celular. Então a respiração celular é esse processo e é função da mitocôndria participar da geração de energia pelo processo de respiração celular. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Uma célula eucariótica é composta por citoplasma com organelas membranosas, delimitadas por uma membrana e que apresentam um núcleo. Com base nos conhecimentos da citologia, é correto afirmar. Para mim, galerinha, olha só, o que ele está colocando? Observando uma célula animal no microscópio óptico, é possível visualizar a parede celular? Não há parede celular em célula animal, então a gente já elimina essa letra A. O retículo endoplasmático liso tem importante papel na produção de proteínas? Não, o retículo endoplasmático liso tem produção de lipídios e no processo de desintoxicação. A proteína é sintetizada ou em ribossomos livres ou então no ribossomo aderido à membrana do retículo endoplasmático. Os lisossomos são importantes no empacotamento e na distribuição de substâncias pela célula? Não, quem empacota basicamente é o sistema Golgiense. O lisossomo participa da digestão intracelular. Os fosfolipídios que formam a membrana plasmática têm a parte hidrofóbica voltada para o exterior? Não, a parte hidrofóbica para o interior. E aí nos resta a letra D de dado. Uma proteína presente na membrana plasmática de uma célula foi produzida no retículo endoplasmático, encaminhado para o sistema de Golgi e posteriormente direcionada à membrana plasmática. É o sistema que nós chamamos de produção, transporte e secreção. Então toda a proteína que vai fazer parte da membrana celular é produzida no retículo endoplasmático, modificada no complexo Golgiense, e em seguida transportada para a membrana celular. Deu para acompanhar o raciocínio dessa questão, pessoal? Vamos para a próxima agora? Avaliando se a célula é em destaque com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar. Galerinha, para mim agora, que tipo de célula é essa aqui? Eucariótica, correto? Essa é uma célula eucariótica. Nós temos aqui, olha, o núcleo, centríolo, ribossomo, retículo endoplasmático liso, rugoso, membrana celular, mitocôndria e o citoplasma. São essas estruturas que ele identificou. A letra A diz, é uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra nos organismos de todos os domínios? Não. Há divisão de trabalho, mas ela é encontrada no domínio eucária, porque é uma célula eucariótica. O domínio arque e o domínio bactéria não apresentam essa complexidade estrutural. Na célula ocorre glicosilação em um compartimento específico, membranoso e polar. Tá certo. E qual é o compartimento que glicosila? Glicosilar é adicionar carboidrato. E a estrutura responsável pela adição de carboidrato, tanto a proteína como a lipídios, é o complexo Golgiense.
Então ele é responsável por isso. Agora vamos para as outras alternativas para você não ter nenhum tipo de dúvida. Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida pela membrana é o ribossomo. Toma muito cuidado, tá? Não se apresenta envolvida por membrana. Eu tenho o centríolo. Tanto os ribossomos como os centríolos são ditos organelas não membranosas. Então, aí há o equívoco, porque ele está colocando apenas o ribossomo como organela não membranosa. É uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, não é que eu tenho uma célula animal. Lembra que não tem parede celular e também não tem o vacúolo central. A constituição de seu citoesqueleto imprescinde da presença de tubulinas sintetizadas por polissomos aderidos ao próprio ergastoplasma. Ergastoplasma é retículo endoplasmático rugoso. Todas as proteínas do citoesqueleto são produzidos em ribossomos livres no citosol e não aderidos à membrana do retículo endoplasmático. Eu considero essa questão com um nível de dificuldade interessante porque você precisa saber de modificação de compostos bioquímicos a nível celular. Mas acredito que aquela dúvida que surgiu durante a resolução dos exercícios, agora a gente já satisfez. Então vamos para a próxima questão, pessoal. Várias substâncias, moléculas e estruturas estão presentes nos seres vivos. Ao se analisar esses seres vivos, podem-se encontrar algumas estruturas comuns às bactérias, às células vegetais e aos animais. Assinale a alternativa correta em relação à informação. Comigo agora, pessoal, olha só. Ele quer a semelhança entre bactéria, célula vegetal e célula animal, correto? Mitocôndria tem na bactéria? Não, então não pode ser uma semelhança entre elas. Retículo endoplasmático tem em bactéria? Não. Vacúolo tem bactéria? Não. Carioteca tem bactéria? Não. Então é uma questão fácil, pessoal. A única semelhança entre esses tipos celulares seria DNA, RNA, membrana citoplasmática e ribossomos. São os componentes básicos de toda e qualquer célula. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para a próxima? O planeta Terra surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a vida há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Posteriormente ao surgimento da vida, ao longo de 1,5 bilhões de anos, o planeta foi provavelmente ocupado por seres unicelulares procariontes. Assinale a alternativa que apresenta organismos unicelulares e procariontes. Comigo agora, pessoal? Comigo agora, pessoal? Assinale a alternativa que apresenta unicelulares e procariontes, pelo amor de Deus. Dentre eles, destacam-se as bactérias. Medusa é animal, musgo é vegetal, esponjas é animal, fungo é fungo, né? Então os fungos podem ser uni- ou pluricelulares, todos os animais são pluricelulares, os vegetais são pluricelulares. Os únicos que exclusivamente são unicelulares são as bactérias e que fazem parte do reino Monera. Muito fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima? Todas as células procarióticas apresentam a mesma estrutura básica e, embora menos complicadas do que as células eucarióticas, são funcionalmente complexas, realizando milhares de transformações bioquímicas. Assinale a alternativa que mostra uma estrutura ou elemento não encontrado nos procariotos. Comigo, pessoal? Não encontrado nos procariotos. Vamos lá. Membrana plasmática que limita a célula, regulando o tráfego de material entre o meio interno e externo e separando-o do ambiente. Tem no procarioto, então não nos satisfaz. Região chamada de nucleóide que contém o material hereditário da célula. Tem no procarioto, então não nos satisfaz. Citosol, formado majoritariamente por água, íons dissolvidos e pequenas macromoléculas solúveis como as proteínas. Tem nos procariotos, então não nos satisfaz. Ribossomos, grânulos de aproximadamente 25 nanômetros de diâmetro responsáveis pela síntese de proteína, tem no procarioto, então não nos satisfaz. Então a alternativa vai ser citoesqueleto interno, que mantém a forma da célula em movimento da matéria. Então aí tem uma discussão que a nível acadêmico eu já trouxe numa outra questão anterior. Então só fiquem atentos justamente a essa particularidade. Para a maioria dos autores de ensino médio, não consideram o citoesqueleto nas bactérias. Alguns autores já a nível de ensino superior discutem, mas com uma composição química diferente das células eucarióticas. Então, por mais que haja essa discussão, a gente vai considerar dentro da linguagem do ensino médio que o citoesqueleto ele é ausente nas procariotas e presente nas eucariotas. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa primeira sequência de exercícios, né, do capítulo 1, que fala sobre citologia, que envolve tipos celulares, procariotos, eucariotos. E aí a gente vai gravar todas as outras resoluções de exercícios para que você possa acompanhar tanto no nosso canal no YouTube, como também via aplicativo do Estudos. Tudo bem? Então continua aqui no CN e vamos propor, né, pessoal? Proponham ideias para que a gente possa gravar videoaulas que sejam interessantes para vocês e que complementem o conteúdo de vocês. Um abraço!